tema da mensagem essa noite é, então, reforma protestante. Quero ficar hoje mais pertinho dos irmãos. Quem aqui, esse ano, está fazendo reforma na sua casa? Né? Creio que boa parte aqui da gente está fazendo, sempre ter uma reforminha para fazer, não é? Algumas coisas para ajustar. Isso aconteceu também em relação às igrejas. Quando nós falamos reforma protestante ou reforma evangélica, né, era o seguinte, é que havia somente uma igreja que havia começado com Jesus Cristo. E aquela igreja estava indo muito bem. Só que, de repente, ela começou a sair fora dos trilhos e começou a pregar outras coisas. Né? E então um homem chamado Martinho Lutero, ele quis fazer uma reforma dentro da igreja, mas não uma reforma da estrutura física, mas uma reforma de que alguma coisa estava saindo dos trilhos, que nós vamos ver. E por isso que é protestante. E por que protestante? Porque ele protestou, né? Por isso se chama protestante. E então, ele não queria que a igreja se dividisse. Ele queria que fosse só uma igreja. Mas a hora que ele foi fazer a reforma dá trabalho, não dá trabalho fazer reforma, né? E a hora que ele foi fazer essa reforma, e então aconteceu essa divisão, porque os líderes que lá estavam não aceitaram essa reforma. Então foi aí que surgiu então os evangélicos, ou os protestantes, que se chamava na época. É a respeito disso que nós vamos assistir o filme no sábado. Isso foi no século XVI. Então, no próximo dia 31, vai completar 499 anos que isso aconteceu. Isso aconteceu na Alemanha, no dia 31/10/1517. Daí depois, dentro dos evangélicos, foram surgindo vários outros e várias divisões dentro da própria igreja evangélica, tá bom? Então, reforma, deu para nós entendermos? Protestante ou reforma dos evangélicos é uma reforma que foi feito dentro da igreja, que surgiu os evangélicos, que eram protestantes, que protestavam contra aqueles erros que haviam dentro da igreja católica, que é o que nós vamos estar tratando hoje aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias, Provérbios 22, não está aí não, Humberto. Provérbios 22, versículo 28. Hoje eu vou mudar um pouquinho o sistema da pregação. Geralmente eu abro um texto, explico aquele texto e tal. Hoje vai ser mais temático, é esse o assunto. Então vai ser mais um formato de aula hoje, que geralmente eu faço na escola bíblica dominical, tá bom? Mas conversando com os irmãos. Provérbios 22, versículo 28... ele diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Nós aprendemos muitos ensinamentos, alguns ruins, mas outros bons. O Provérbios aqui, ele traz uma ideia para nós. Ele diz assim: não remova, não tire os marcos antigos que foram seus pais que colocaram. E hoje nós vamos ver aqui os 5 pontos que eles trataram nessa reforma, que nós não podemos remover, porque são bíblicos, tá? Nós não podemos remover esses pontos. Nós vamos usar como solas. Quer ver? O primeiro ponto da reforma e de Martinho Lutero lá, com a igreja na época, foi somente a fé. E o versículo da reforma foi: o justo viverá pela fé. É sola, ele usa lá, sola fide, que é a expressão em latim somente a fé.
Tá bom? Por que então essa reforma lá dentro, lá, teve que ser através da fé? Porque eles vendiam, lembram disso? Indulgências para perdão de pecados. Havia um comércio ali dentro da igreja com as relíquias sagradas dos santos. Então as coisas dos santos supostamente eram guardadas. E então, para se ter perdão de pecados, tinham que comprar aquilo, que era a indulgência. E daí, para isso, para ir para o céu. Não era verdade, é claro. E então Martinho Lutero e aqueles irmãos estavam vendo que isso estava errado. Eles tinham até o panos com supostamente o sangue de Cristo, e então eles ameaçavam, né? Ou vai para o inferno ou compra, você entendeu? E então havia esses objetos, até os espinhos e as coroas que estavam em Jesus, isso eles estavam vendendo dentro da igreja para perdão de pecado. E quando Martinho Lutero ele disse somente a fé, o que ele estava dizendo? Ele estava falando assim: o homem, para ir para o céu, o homem, para ser justo diante de Deus, não precisa comprar nada. Ele precisa apenas a fé. Olha que interessante, ele precisa somente a fé, é única e exclusivamente pela fé. O homem não tem mérito nenhum. A igreja precisa ser sustentada pela fé, né? A fé é que torna justo o homem. Quando vocês ouvirem a expressão sobre justificação, é isso. É que nós nos tornamos justos, por quê? Porque a justiça de Jesus, ao morrer ali na cruz, foi colocada sobre a nossa vida. Foi imputada sobre nós. Isso é ser justo. E então, quando Deus olha para nós, Ele já não vê o nosso pecado, mas Ele encontra quem em nós? Jesus em nós. E isso não acontece por indulgência nenhuma. Isso é somente pela fé. E então, diante de Deus, nós, igreja, e Martinho Lutero pregou naquela época, ele diz assim: diante de Deus, diante do tribunal de Deus, nós somos declarados justos. Isto é justificação. E esse é o marco dos antigos, né? A questão é que a própria igreja evangélica começou a querer vender indulgência. E com o decorrer do tempo agora, está querendo ser como era a igreja antigamente, de forma diferente, em formato diferente. Quer ver um slide? Olha aí, não adianta, irmão, o Senhor só abençoa depois de você ofertar no mínimo 50 pratas. E é isso que nós estamos vendo hoje. Eles estão tentando fazer aquilo que fazia antigamente dentro da igreja evangélica. Tentando comprar o perdão. E isso é mentira, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quer ver um outro slide? O que está por trás disso? Né? Paraíso celestial versus negócios. Na verdade, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, como acontecia naquela época. Por isso nós precisamos voltar aos marcos da reforma, que é somente a fé. É somente a fé. Pode colocar no PowerPoint. O justo viverá pela fé. Não estou dizendo aqui que nós não devemos dizimar. O dízimo era uma lei no Antigo Testamento cerimonial, ela sustentava os levitas, ela serve como um referencial para hoje. As próprias Escrituras, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por necessidade, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É bíblico ofertar, porém, não desse jeito. Não é desse jeito. A oferta ela deve ser generosamente, constantemente, proporcional àquilo que é ganhado. Isto é verdade, mas não é o que esses homens ensinam, porque eles estão manipulando a fé das pessoas. Não acreditem nisso. Eles estão barganhando com Deus, com os fiéis que são pecadores, e esses fiéis eles acreditam que a fé somente em Jesus já não serve mais. Então eu preciso de fazer alguma coisa. É isso que eles tentam colocar na mente das pessoas.
Não precisa da fé. E com isso, na verdade, eles têm interesses pessoais por trás disso, que é encher o bolso e ficam tentando tirar a fé de Jesus nas pessoas. A fé, ela não se compra com dinheiro. Daí alguém fala assim, puxa pastor, mas então ter só fé é fácil. Se é só a fé, aí todo mundo pode falar assim, não, eu tenho fé. Olha que história interessante da assistência. Uma assistente estava assistindo a um circo e ficou impressionada com um artista. Sabe aquela corda bamba que o camarada tem que atravessar no alto? Então, e ele trabalhava muito alto acima da cabeça e ele atravessou a corda bamba com facilidade, dando a impressão de que era muito fácil. Ao passo que um pequeno erro poderia ser fatal. Ele primeiro usou uma vara, você já viu pessoas que vão atravessando com uma vara, né? Depois ele usou um guarda-chuva e todos estavam com os olhos fixos e falou assim, puxa, o cara é bom mesmo. Então ele pegou a corda, desceu até o chão, pegou um carrinho de mão que estava à beira da assistência, né? Da pessoa que estava assistindo ali, e disse assim, vocês acreditam que eu posso atravessar a corda bamba com este carrinho? E eles disseram sim, gritou a assistência. Você tem fé que eu possa empurrar este carrinho e atravessar a corda bamba? Sim, gritou a assistência de novo, a pessoa que estava lá assistindo. Aí o artista percebeu que tinha um homem que havia gritado mais alto do que todos. O artista chegando a ele perguntou, o senhor tem fé que eu posso atravessar? Ele disse, sim, você é o maior. Ele respondeu, então, entre no carrinho e vamos comigo. Às vezes nós falamos que nós temos fé, mas é uma fé só intelectual, não é uma fé de entregar o coração para Jesus, é uma fé de possuir conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento das Escrituras, mas não se entregam a Jesus, não querem entrar no carrinho e deixar Deus conduzir a vida. É esse tipo de fé que nós estamos falando. É a fé que limpa os nossos pecados, é a fé que nos torna justos diante de Deus. Há ano atrás eu visitei uma pessoa, frequentava a igreja, e ela afirmava ter fé, e eu fui lá para orar, porque ela estava enferma. Aí eu terminei de orar, e eu percebi que tinha um galinho de arruda na orelha da pessoa. Tem fé, mas tem superstição. Tem fé, mas precisa de alguma coisinha a mais. E é isso que a reforma lá no começo, ela ensinou. Esses são os nossos princípios. É somente a fé. Não precisa de nada mais algo para ser justo diante de Deus. Não precisa carregar cruz. Não precisa se sacrificar. Não precisa se chicotear. Não precisa de fazer nada. Precisa de entregar a vida para Jesus. É a respeito desse tipo de fé que nós estamos falando. Essa é a fé da reforma. É a fé que não depende das circunstâncias. É a fé que não depende se você está aqui dentro da igreja para acreditar em Jesus ou acreditar em Deus, ou se você está lá fora. Você entrega a sua vida aqui e entrega a sua vida lá fora. É a fé que não depende se o seu marido vem para a igreja ou sua esposa vem para a igreja, mas você vai servir a Jesus. É esse tipo de fé que nós estamos falando. É a fé que não depende de programações de igreja. Se a igreja tem bastante programações ou se tem pouco, ela não depende, a sua fé depende de Deus. É desse tipo de fé que nós estamos falando. Essa é a fé da reforma. Estamos entendendo, irmãos? Amém? É a fé que não depende de nada exterior. Não precisa de indulgência. Depende do nosso coração em relação a Deus. Nós precisamos crer que Jesus é suficiente para a nossa vida. Amém? É sobre 2 aspectos que eu vou falar hoje. 5 solas, 5 somente. Hoje eu vou ficar só nos 2 primeiros. Domingo que vem nós veremos os outros 3 pontos da reforma. E o segundo ponto é somente a Bíblia. Só a Escritura. Só a Escritura.
Sola a Escritura. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que aconteceu lá com a igreja que saiu dos trilhos, a igreja que começou bem e ela saiu, é que daí ela começou a ler somente em latim para o povo, e o povo não entendia nada. O clero chegava e abria, como se eu abrisse a Bíblia aqui em grego, que está escrito no Novo Testamento, e começasse a ler em grego para os irmãos. O que os irmãos iriam entender? Era isso, e então eles continuavam fazendo o que eles bem entendiam. O povo não tinha contato direto com as Escrituras. A Bíblia era só para quem? Para o padre, para o clero. Não era para o povo. Era assim incentivado você dizer o seguinte: eu acredito na igreja. E depois, na confissão de fé, entrava um pouco as Escrituras ou a Bíblia. Isso na confissão de fé. Com a reforma naquela época, aumentou os exemplares da Bíblia. A Bíblia foi traduzida para alemão, ele era um alemão, Martinho Lutero, e então começou a diferentes interpretações das Escrituras, o aumento na educação, na parte educacional, porque, essa pessoa está lendo, como passa a musiquinha lá para Esther, leia para uma criança, né? Essa pessoa está lendo, essa criança está lendo, isso é educação. O povo que lê é um povo que prospera, que tem conhecimento, e isso começou então a acontecer. Agora, por que a reforma é tão importante para nós? Olha, nós precisamos voltar, retornar. Olha o que diz aí uma pesquisa. Um estudo realizado nos Estados Unidos revelou detalhes sobre o comportamento do cristão. A pesquisa que revelou que 90% dos fiéis afirmam que desejam agradar e honrar a Jesus em tudo que fazem, mostrou também que apenas 19 daqueles que frequentam a igreja leiam a Bíblia diariamente. Em formato diferente, o povo evangélico está fazendo a mesma coisa daquela época. E hoje, tem um agravante para nós, do nosso ponto de vista. Qual é? Tem Bíblia para a mulher, tem Bíblia para o pastor, você já viu? Tem Bíblia para tudo, tem Bíblia para o líder, tem Bíblia para a Bíblia Plenitude, tem Bíblia na internet, tem Bíblia na versão atualizada do João Ferreira, né, de Almeida, tem Bíblia NVI para uma linguagem melhor, né? Tem Bíblia para o tablet, tem Bíblia para tudo tipo. Tem Bíblia para tribos que pessoas sacrificaram para fazer aquela tradução. Fazer uma tradução das Escrituras é algo difícil para uma língua que não existe. A pessoa ela chega lá, ela precisa aprender como é que o outro fala, para depois traduzir para ele. E daí, a pessoa chega na igreja e sabe o que ela fala? Eu quero ter uma revelação. Sabe o que nós estamos fazendo com a Bíblia nessa hora? Nós estamos pisando na palavra de Deus. Nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é suficiente para as nossas vidas. Aí a pessoa fala assim: pastor, eu acho que eu devo me separar porque Deus me revelou. Quando que Deus revela algo contrário das Escrituras? Que Espírito Santo que é esse que contraria, que está desvinculado com a palavra de Deus? Por isso que a palavra de Deus diz, nos últimos dias, muitos dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, em teu nome eu fiz aquilo, e Jesus vai olhar e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Olha o que Martinho Lutero já disse naquela época, há 500 anos atrás. Olha o que Martinho Lutero disse:
qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, palavra de Deus, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Ele disse isso há 499 anos atrás. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É assim, meus irmãos. A Bíblia é o único livro cujo o autor está presente quando você lê. Já pensou nisso? Você está lendo e o autor está presente. E nós estamos vivendo a época. E entendam bem o que eu vou falar para você. Muitos cristãos estão precisando de livros de autoajuda, enquanto na verdade tem o livro da ajuda do alto. Muitos cristãos, e eu não estou falando que é errado ler outros livros, mas muitos cristãos estão baseando a sua vida em livros de Augusto Cury. Estão trocando a autoridade da palavra de Deus que transforma o homem. A verdade bíblica, a palavra de Deus, seja ela escrita, seja ela no celular, seja ela em papel ou não, a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Na Confissão 5, tem ali no mural da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ela é a nossa autoridade para nós vivermos. A nossa vida, ela gira em torno da palavra de Deus. Se nós vamos cantar uma música, nós queremos saber se aquela música tem princípios da palavra de Deus. Se nós vamos ter uma ordem de culto, é de acordo com a palavra de Deus. Vai trazer um ensino, está escrito na palavra de Deus. Vai fazer um aconselhamento, tem princípios da palavra de Deus. Vai pregar, é o que está na palavra de Deus. Nós não aceitaremos nada menos. Porque o que Deus deu é suficiente. Amém? A Bíblia sozinha, ela ensina tudo o que é necessário para a salvação de pecado. Não precisa ficar procurando revelação, porque a palavra de Deus é suficiente para a sua vida. Se Deus o assim quiser, Ele faz. Da vontade dEle. A Bíblia é que restaura a nossa vida. Ela é o padrão para o nosso andar. É ela que traz o renovo para a nossa alma. É a palavra de Deus. Não é o apóstolo tal. Não é o pastor tal. É a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia. E a hora que eu estou lendo a Bíblia me lê. A hora que eu estou lendo a Bíblia, Deus está lendo o meu coração e está mostrando para mim. Agora, se isto é verdade, nós precisamos de reforma. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19. Talvez você entrou essa noite aqui e está com o seu coração angustiado e possa pensar que qualquer outra coisa exterior vai resolver os problemas do seu coração, seja angústia, seja o que for. Eu quero lhe afirmar, é que a palavra de Deus, sola a Escritura. Salmo 19, a partir do versículo 7. Ele vai usar vários sinônimos para a palavra de Deus. E ele começa usando o seguinte, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que cuida de toda a nossa vida. Ela restaura a nossa alma. Ela está falando aqui que ela trabalha no nosso ser interior. Nós precisamos de acreditar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Amém? Sola fide. Somente a fé. E somente as Escrituras. Somente a Bíblia. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Coloque o seu coração no altar do Senhor. Que Deus possa fazer uma reforma dentro de nós. Ore ao Senhor. Leia as Escrituras, leia a Bíblia, medite nas Escrituras. Deixe Deus conduzir a sua vida. Senhor amado, que não venhamos remover os marcos antigos, ó Pai, de homens que deram a vida literalmente, para que nós pudéssemos ler a Tua palavra hoje, ó Deus. Que nós possamos ser o povo da fé, ó Deus. O povo da Bíblia, ó Pai. O povo que lê a Bíblia. Que fala com o Senhor, que escuta o Senhor diariamente. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Que o Senhor renove os corações que aqui estão, ó Deus. Que possa arder pela Tua palavra, ó Pai. Que não seja algo mecânico, ó Deus, mas que seja um relacionamento com o Senhor, ó Pai amado. Que o nosso prazer, o meditar dos nossos lábios, ó Deus, seja agradável diante do Senhor, ó Pai amado. No nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos. Amém.